me alongar e vou passar direto para quem deve falar. Eu sou moreno, claro, sou praticamente careca, estou com uma camisa azul, essa é uma descrição que a gente faz para o YouTube. Passo a palavra a Carolina Gripa, que é a curadora-chefe desta edição, dessa exposição aqui na Fundação Iberê, que logo depois será acompanhada pela Graça Bueno, que vem de São Paulo especialmente para esse encontro, a Zorava Betiol, que não é necessário fazer nenhuma apresentação sobre, minha querida amiga há mais de 50 anos, descobrimos hoje, e a Ana Norogrando, que nos compõe esta mesa. Muito obrigado e boa conversa. Então, oi, boa tarde. Então, eu sou Carolina Gripa, eu sou curadora da exposição Trama, Arte Têxtil, no Rio Grande do Sul. Eu sou de pele branca, cabelos castanhos, olhos azuis. Eu estou com uma blusa preta e uma saia florida branca e preta. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês e abrindo a exposição para o grande público hoje. E, antes de mais nada, né, de começar essa banca com essas mulheres maravilhosas, eu quero começar com agradecimentos. Então, primeiro, é Emílio Calil, diretor superintendente da Fundação Iberê, que acolheu a proposta da exposição e deu todo o suporte para realizá-la. Agradeço a Petrobras Cultural, que patrocinou a exposição, também a parceria do Instituto Ling. Agradeço todos os colecionadores de instituições que cederam as obras que participam da exposição, e um agradecimento mais do que especial a todos as artistas e aos familiares que estão participando da exposição, que emprestaram suas obras e me ajudaram a construir a exposição. Agradeço a toda a equipe da Fundação Iberê que me ajudou a realizar a mostra, pois uma curadoria começa de maneira muito solitária, mas para ela se concretizar, precisamos de muitos para fazê-la. E sem a equipe daqui, isso não seria possível. Então, meu sincero obrigado para o pessoal que me ajudou nesse período. Também agradeço ao Educativo, que a partir de agora serão eles que cuidarão da exposição, e eles se mostraram super interessados e entusiasmados com a mostra, e isso me deixou muito feliz e contente com essa troca que nós tivemos. E, com certeza, vamos poder construir algo muito potente juntos nesses 2 meses de exposição. Agradeço também, então, a Graça, a Ana Norogrando, Zorava Betiol, por terem aceitado o convite para essa conversa. Muito obrigada. E também agradecer ao público de todos e todas que estão aqui reunidos para prestigiar a abertura da exposição. Meu muito obrigada. E, então, estar aqui hoje apresentando e mostrando nessa exposição é muito especial para mim, pois, como alguns já sabem, a tapeçaria e a arte têxtil é meu tema de pesquisa desde 2017. Meu primeiro contato foi devido ao meu trabalho de conclusão de curso no bacharelado em História da Arte na URGS, com orientação da professora Joana Bozak, e na qual estudei o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea. Esse grupo foi criado em 1980, durou até 2000, ele cresceu aqui na cidade de Porto Alegre e atuou muito pela legitimação da tapeçaria, realizando diversas exposições e ações com esse fim. Muitas das artistas da Mostra Trama, que alguns de vocês já viram, enfim, foram associadas do centro. Já no meu mestrado, com orientação do professor Paulo Gomes, fui entender melhor sobre a produção artística de 2 artistas que foram precursores da arte têxtil no Rio Grande do Sul, a então presente Zorava Betiol e Edu Titzi. E também, o mais importante, a das aulas que esses 2 artistas deram e que deu oportunidade de se criar toda uma geração de artistas interessados na tapeçaria, em técnicas têxteis, que ampliaram a produção dessa arte, que é pouco estudada, e foi muito também por esse conhecimento que eles passaram muito na cidade de Santa Maria e de Porto Alegre, que fizeram essa geração e que deu também origem aos meus estudos, enfim, uma geração de artistas e a exposição que hoje nós vemos. Todos os artistas da mostra tiveram sua trajetória ligada ao Rio Grande do Sul,
e foram muito importantes para a divulgação do texto no âmbito nacional, participando de diversas mostras no Brasil e no exterior. E mesmo havendo esses dois mestres principais, Bettiol e Tissot, material que fosse mais adequado ao seu interesse. E essa diversidade, essa pluralidade é muito visível na exposição. E isso se torna bem perceptível, havendo tapeçarias construídas com técnicas mais tradicionais, como também obras que misturam diversos materiais e exploram a tridimensionalidade, mostrando essa versatilidade do têxtil. É um desejo também que essa mostra atraia novos olhares para a produção têxtil, seja para um simples ponto, tapeçaria ou bordado, criados por um artista, seja no passado, seja no agora. Então, para a nossa conversa, nós vamos começar com as duas falas das artistas participantes da mostra, Zoraia Bettiol e a Ana Norogrando, que vão trazer um pouco mais sobre a sua relação com o têxtil. E depois, Graça Bueno irá trazer sua trajetória com exposições recentes que têm buscado resgatar a tapeçaria e alguns artistas têxteis em âmbito nacional. Então, eu vou começar a apresentar a Zoraia, como o Emílio falou, não precisaria de muita apresentação, mas vou fazer a formalidade. Então, Zoraia Bettiol, artista plástica, designer e arte educadora. Participou de 156 exposições individuais e mais de 350 coletivas, em bienais, trienais e exposições importantes internacionais na América do Sul, Europa, Estados Unidos e Japão. A mais significativa foi a retrospectiva Zoraia Bettiol, Lírico e Onírico, no Margues, em 2016. Suas obras estão em acervos dos principais museus, centros culturais do mundo, como o Metropolitan Museum, de Nova York, o Kunstindustrie-Musée de Oslo, Gabinete des Temps Bibliothèque Nationale de Paris e o Museu de Arte Moderna de Kyoto. Foi homenageada em 2015 com a criação do Instituto Zoraia Bettiol, que preservará sua arte, além de difundir cultura e artes visuais. Então, é a palavra sua, Zoraia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa fundação maravilhosa e importante, não só para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. E também contente de estar participando dessa mesa com a Graça, com a minha amiga Ana Norogrando, né? E com a Carol, que tem se dedicado intensamente em aprofundar essa área e difundi-la. Bom, sim, eu tenho que falar. Tá, então, eu tenho a pele clara, o cabelo claro também, os olhos verdes, e eu estou com uma roupa colorida, né? Com estamparia colorida e com os brincos grandes, dourados e cor-de-rosa. Diz tudo, né? Bom, tá. Sim. Então, eu gostaria de começar... sim. Ai. Eu acho que é bom dar para ali, Zoraia. Não? Como é que tem que ser? Acho que para lá. É para lá que eu tenho que apontar? Para cá, para lá. Ai, gente. Alguém me ajuda. Eu adoro as coisas técnicas, né? E bem evoluídas, que às vezes fracasso enormemente. Vamos ver. Pode começar, Zoraia. Como é que é? Sim. Então, eu posso... Como é que é? E eu tenho que fazer... Onde é que eu aponto para dar certo? É lá ou aonde? Para lá, Zoraia. Tá. Então,
Universo Têxtil de Zoraida Betchol. Eu tenho que dizer para vocês que o têxtil me acompanha desde criança. Eu via a minha mãe e a minha tia, elas de origem sueca, e elas manejavam diversas técnicas de arte têxtil, né? Depois elas tiveram uma malharia, e eu criava os modelos para elas, né? E eu comecei a fazer a tapeçaria com meio ponto, que eu pessoalmente não gosto, e eu pretendia trabalhar com tear, que muitos anos depois eu consegui, e essa participou de um salão aqui em Porto Alegre, em 1958. Bom, depois, então, eu também tentei tapeçaria de recorte, e eu fiz diversas tapeçarias. Eu tenho, acho que, 39 peças, eu não vou poder me dedicar muito a falar em cada uma delas, porque eu tenho 15 minutos, né, e é suficiente. Né? Então, pena que eu não tenho foto colorida, então, era de feltro e depois com bordado para prender no fundo. Aqui, né? É aqui na frente? Isso. Quer mudar, Carol? Tu quer que eu passe? Tu passa. Tá. Bom, então, essa aí, eu estudei depois, em 68, na Polônia, durante 7 anos, com um nome importantíssimo, histórico, na tapeçaria polonesa e internacional, Maria Waszkiewicz. A Maria Waszkiewicz foi também professora da Magdalena Bakanowicz, um dos nomes mais importantes da tapeçaria internacional, com a Jagoda Buis, que é da antiga Iugoslávia. Então, só 4 brasileiros participaram da Bienal de Lausanne, eu fui a segunda, né? Estandarte de... Ai, que horror! Estandarte de carnaval, então, lã e depois uma parte de madeira gravada e patinada. Então, e eu sempre trabalho em séries. Eu fiz depois uma série grande dos estandartes. A próxima. Tá. Então, estandarte das Três Figueiras. Eu tenho muita coisa, conforme eu mudei na minha vida de bairro, sempre tem alguma obra que eu chamo relacionada com o bairro. E essa, então, estandarte das Três Figueiras, e eu fiz na Polônia, depois dos 7 meses, antes de vir para o Brasil. Aí eu tive gente que me ajudou a executar essas obras. Bom, não, pode voltar a anterior. Sim, isso aí. Bom, essa tapeçaria de Mário Quintana faz parte da série Homenagem a Poetas, que eu fiz poetas brasileiros e poetas estrangeiros também. Então, eu uso variação de pontos, eu usei muito sisal com rami, e aquela parte redonda é madeira, e eu gravei uma parte da poesia. Né? Eu também fiz séries sobre o Mário Quintana, de diversas técnicas. Né? A próxima. Dos estrangeiros, vocês podem ver essa tapeçaria, homenagem ao Jacques Prévert. O texto está na parte de madeira. E o Henrique Schuckmann me disse, ele ganhou, eu fiz, era a tiragem de 5 dessa tapeçaria, e eu fiz 4, e ele ganhou uma de casamento, e quando ele estava querendo mudar de profissão, ele ficava acordado de noite e queria fazer teste, e ele pegava, abria um pouco a tapeçaria para ver como se fazia. E depois ele fez uma obra importante, o Henrique Schuckmann, em arte têxtil. Próxima. Bom, essa Iemanjá do Guaíba. Então,
Eu fiz bastante tapeçarias de dimensões razoáveis, de 5 ou 6 metros, de 3 metros ou 4 de altura, né? Então, também com sisal e rami, não é? Ela parece que está inteira, mas eu teci em 3 partes, não é? Mas dá a sensação que ela é inteira, né? Bom, a Iemanjá também é um dos temas assim, eu adoro os temas dos orixás, e especialmente Iemanjá. Dizem que eu sou filha de Iemanjá, pai desconhecido, então temos que descobrir, não é? Bom, próximo. Tá, essa outra tapeçaria, então, modulações, está na Secretaria da Fazenda. Bom, para mim é difícil fazer uma obra só, eu fiz essa tapeçaria e depois eu acabei fazendo uma série de modulações. É horrível. Eu tenho sempre que desenvolver mais o tema, né? Próxima. Bom, aqui, Pássaro de Fogo, estava na IBM de Porto Alegre. Então, sempre eu adoro encomendas, coisa que muitos artistas não gostam. Para mim é um desafio eu cumprir o que me encomendo, e eu cumpro, mas sempre eu faço alguma coisa que me satisfaz. Então, aqui uma situação que eu vou descrever para vocês. As cores que queriam, amarelo, laranja e vermelho. Eu digo, meu Deus do céu, vai berrar, vai chamar demais atenção. E a obra de arte, na minha opinião, tem que transformar o ambiente agradável, mas não tem que se impor demais no ambiente, né? E haveria esse risco. O que eu fiz? Eu misturei um fio de sisal, né, nas partes laterais, e mais sisal preto na parte central. Então, acalmou, ficou mais suave, e eles ficaram felizes da vida que tinha as 3 cores quentes que eles queriam. Próximo. Bom, aqui era na minha antiga residência, o ateliê da minha casa, que agora é o Colégio João Paulo I, então uma divisória, e eu fiz, nessa época, eu fiz muitas encomendas de divisórias, sabe? Quer dizer, então uma parte se movimentava, quer dizer, a divisória eu acho uma solução muito boa, quer dizer, ela isola, mas não é um isolamento agressivo, é mais agradável, no caso, quando tem transparência, né? Bom, o próximo. Bom, só também aquelas luminárias que vocês viram ali, também eu fiz muita. Eu gosto também de coisas para casas, as luminárias, né? Então também eu fiz essas luminárias de diversas formas, né? Eu também me interesso para fazer coisas ligadas à arquitetura, de interiores. Próximo. Bom, aqui a série transparências geométricas. Então, essa é a safira, né? Então, de sisal e rami. E tem também, aqui nós temos na exposição, como é o nome da? Granada. A granada, que é uma peça bem grande, né? E tinha também todas essas tapeçarias com nome de pedras preciosas. Próximo. Aí, feita em estrutura metálica, né? Essa aí, o âmbar, né? Eu fiz o âmbar número 1, esse o âmbar número 2, e também, no meu caso, quando eu dou ênfase à tridimensionalidade e também tem muita riqueza de textura, eu uso poucas cores, né? E às vezes só os tons, né? Não uso também textura, cor, volume, e cor, para mim fica muito cansativo, né? Então eu opto por mais cores e menos textura, ou o contrário.
também da mesma série. Então, essa da série é Metamorfose. Então, eu uso a tapeçaria no plano, né, na parede, um elemento, depois vocês vão ver diversos elementos que se combinam. No chão, um elemento só, ou no caso aqui, 2 ou 3 elementos, que também se pode fazer combinação no solo, né? E também, aí, com a urdidura, também eu faço de maneira bem mais informal, né? Brincando com a urdidura, né? Então, eu gosto que tenha movimento, né? A próxima. 3 minutos. Tá. Requiem, da mesma série, Metamorfose, então, ela está numa posição, mas a gente pode fazer em 3 ou 4 posições, movimentando as 3 partes, combinando de diversas formas, né? Então, eu gosto que haja essa versatilidade. Essa peça foi adquirida quando eu expus no Kunstindustriemuseet em Oslo. Eles adquiriram essa peça, que também com 3 elementos que se combinam, e uma peça pequena de arte têxtil. Bom, da série indígena, então, pássaro número 1, pássaro número 2, também, então, tecido na própria estrutura metálica, né? Então, prescinde de rama, prescinde de tear, né? Na própria estrutura. E também, aí a anta, né? Também se apoia no solo, essa peça, né? Como a outra também. Então, essa é um pouco associado com as cores terrosas da arte indígena brasileira, né? Esses tons aí quentes, né? Bom, a série Mensagens, então, homenagem ao Chico Buarque. Eu penso que a mensagem do seu nascedouro até chegar para o grande público, passa por diversas interferências. Então, eu representei, nunca, a gente pode, é uma peça pequena, e a gente pode ver de diversos lados, mas nunca se vê completamente, com essa intenção, né, que para representar, que a gente vislumbra partes, mas não consegue ver o todo. Houve essa intenção. Eu sou muito ligada à ecologia, e meu pai foi um dos precursores da ecologia, isso dito pelo Augusto Carneiro, que foi aluno do meu pai. Meu pai era professor de latim, de português, de história e de geografia, e o Carneiro me disse que meu pai ensinava geografia de uma maneira tão, assim, progressista e muito desafiadora, que ele já emitia os princípios básicos do que seria futuramente o ambientalismo, né? Então, e o Lutzenberg, eu acho que todo mundo conhece, é um nome importantíssimo. Agora, recentemente, fizeram um mural em homenagem ao querido Lutzenberg. E a Agapan, ela surgiu, eu acho que 6 ou 8 meses antes do Greenpeace, gente. Quer dizer, a Agapan é uma preciosidade que nós temos aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então, também, essa borboleta que se associa com transformação, com mudança, também a gente não pode vê-la de todos os lados, mas é com essa intencionalidade da série Mensagens. Já está quase terminando. Acabou. Tu quer que eu passe uma última? Como é que é? Acabou teu tempo. Tu quer que eu passe uma última? Tu comenta? Tem que terminar agora? Vamos ver, tá, papá. Bom, então, aqui, ó, essa tá então, rápido, essa está no Museu de Max Berg, em Heidelberg, tem com pedras, pode então passar depressa, pronto. Essa outra com pedras com ágatas, tá? Pode, então, passar mais depressa. Essa se pode fazer com 5 elementos, combinações na parede. Tá. Essa estandarte de Oxóssi também
tem um lado e outro bem diferente. Quem adquiriu essa peça é a Paula Ramos, que é colecionadora. Pode passar a próxima. Sim, transfigurações da pedra 4, a fibra virou metálica, as pedras se mantêm e chapas metálicas. Já é mais escultura, mas no meu trabalho eu diria que é ainda ligada ao têxtil, tá? Eu acho que já está terminando. Bom, isso eu fiz para Varig. Pode... essa coisa interessante de Green Butterfly foi numa Bienal World Textile no México. Então, essa série eu fiz nos Estados Unidos, Migration, se tem o trabalho plano e depois se pode pendurar, que fica com tridimensionalidade. Então, essa está com tridimensionalidade e poderia ser plano. O próximo... aqui vocês veem com tridimensionalidade, Tropical Bert, e também ficaria plano. Tá? Essa é contrastes, então, o corte a laser, é tecido com corte a laser. O próximo, essa aí, floração, então, uma peça que eu acho que tem 3 metros e pouco, né, com transparente, tecidos e tal, né? Eu acho que essa é a última, né? Ou não? Viva! Terminei. Corri, mas terminei, né? Pronto. Não, eu vou ter padrão. Bem, então agora quem vai falar com a gente é a Ana Norogrando, que reside e trabalha em Porto Alegre, desenvolve projetos de escultura, objetos e videoinstalação, lecionou no Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria. A artista realizou projetos de pesquisa em arte junto às terras e comunidades indígenas Caigangue, no sul do país, na comunidade da Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e pelas águas da Ria, em Aveiro, Portugal. Possui obras em inúmeros acervos públicos e coleções particulares. Realizou inúmeras exposições individuais e coletivas no Brasil e exterior, tendo a retrospectiva Ana Norogrando, obras de 1968 a 2013, no Margs, Rio Grande do Sul, em 2013, corpos e partes na Fundação Badesque Santa Catarina, em 2016, corpos de fábrica, obras, 2016-2017, nos Museu Oscar Niemeyer, Paraná, em 2017, e coreografia de sombras na Galeria Morgados, da Pedricoça, Aveiro, em Portugal, em 2021. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Ana Norogrando, cabelo castanho, arroxeado, vestido preto, colar, brinco, óculos preto. Acho que isto. Bom... eu vou falar para vocês sobre um estágio da minha trajetória, um período muito importante, onde eu tenho uma grande influência da arte têxtil, e ela serviu de base para toda a continuidade do meu trabalho, que hoje está mais focado na escultura e em videoinstalação. E de certa forma, foi o embasamento de tudo isso, de tudo que eu vivenciei. Eu me formei em 1970, em Cachoeira do Sul, na Faculdade de Belas Artes, e nós, em Cachoeira, tínhamos professores que iam de Porto Alegre, para a ESASC, na época, e que iam daqui o Iscarinte, o Malagoli, o Corona, todos esses professores, o Martins da Costa. E quando eu terminei a minha formação em Cachoeira, eu fui a Santa Maria para complementar meus estudos e fazer outras áreas que eu desconhecia. Lá, eu chegando, eu fiz litografia, fotografia, e tive a oportunidade de fazer tapeçaria com Ia do Títisi. Então, foi o meu primeiro contato. E eu fiz tapeçaria lá de montagem e tapeçaria bordada. E lá tinha um grupo muito atuante, que era o Luiz Gonzaga, a Berenice Gorini, a Ivandira Dotto
e o Iedutitse, claro. E eles tinham, assim, um movimento muito grande. Santa Maria era considerado um centro radiador tanto ligada à arte têxtil, como também à produção de batik, que eles levavam para o Rio, São Paulo. Então, era um polo muito significativo. E eu me influenciei muito com todo esse movimento, com este trabalho, e acabei fazendo uma série de tapeçarias. Fiz uma experiência com a bordada, mas eu fiz uma série para exposição com a tapeçaria de montagem. Inclusive, esse aqui é o filho único. Era uma época em que nós não nos preocupávamos muito em documentar, em preservar obras, e os outros foram vendidos e a gente não tem mais notícia. Então, de toda uma série de trabalhos, essa tapeçaria foi a única que foi resgatada e que está aqui hoje na exposição. A partir disto, entre este trabalho e os outros, eu fiz algumas experiências em encáustica, em outras atividades, e eu um dia, vendo numa construção civil peneirar areia com esta fibra metálica, eu resolvi, me instigou e eu resolvi fazer uma série de trabalhos. E eu utilizo, inclusive, como interior desse, a própria peneira, o símbolo. Ao mesmo tempo, eu busco, na colonização italiana, principalmente no trabalho que as mulheres faziam na colonização, Santa Maria fica muito perto da 4ª colônia de imigração. Então, a gente tinha muito contato em ver as bainhas abertas, as tramas, e todo aquele trabalho feito pelas mulheres nos domingos de feriados, porque dia de semana elas trabalhavam na roça, enfim. E tentando colocar este aspecto, eu exatamente usei a fibra metálica para mostrar o contraste entre essa leveza desse trabalho e, ao mesmo tempo, a questão árdua de todo esse processo que era relacionado às mulheres. Esse trabalho, eu fiz uma série de trabalhos ligados a isto. Estes círculos foram se recortando, saíram do plano, começaram a surgir, foram para o espaço, saindo, se desconectaram totalmente, elas foram para peneiras, e essas peneiras foram acopladas, criando, então, um dos objetos, primeiro, vamos dizer, tridimensional, aonde eles ficavam no espaço e esse elemento poderia girar. Então, aqui, na verdade, é o elemento origem de toda uma série de trabalhos que depois eu continuo fazendo. Aí eu parti para tramas e transparências, comecei a trabalhar também com ostensórios, porque eu acho que também na colonização as mulheres eram muito submetidas em relação à religião, elas tinham um domínio muito grande sobre a situação feminina, que é uma das questões que eu trabalho até hoje. O meu trabalho tem esse enfoque ligado à questão do feminismo. E fiz uma série de ostensórios. Esses são grandes, esses 2 ostensórios e mais uma outra obra. Ele está na Alemanha, em Vesta. E eu fiz essa série de ostensórios que levaram a uma instalação também que foi feita no MAC, que eu fiz tipo um sacrário. Um lado também era um lado brilhante, e o outro lado também eu usei como a mesma peça, só queimada, e colocando assim a dualidade, as duas questões ligadas à religiosidade em relação a todo esse contexto que eu queria me referir. A partir deste aí, eu passei por uma série também seguindo essa ideia do totem, mas já mudando um pouco para uns objetos quase que lunares, espaciais. A partir disso aí, eu fiz um projeto para a universidade, que é uma ara cósmica, onde tem todos os objetos, os planetas,
e essas maquetes hoje estão no acervo do Margs, e por questões financeiras, como era uma instalação gigantesca junto ao planetário, o projeto não foi executado, mas as maquetes estão hoje no acervo do Margs. Este trabalho levou também à ideia do vulcrário, então, que tinha o sacrário. Então, essa vulva gigante, que também se encontra hoje no acervo do Margs, que também foi uma obra referente à questão feminina. E esse trabalho até foi muito polêmico, uma época para ser exposto na Câmara dos Vereadores, e aí não permitiram, aí, enfim, aquelas polêmicas que havia, mas que nós estamos retornando hoje, né? Hoje está bem parecido. Então, aí tira a obra, não tira a obra, e como a obra era de mulher, aí eles deixaram. Se fosse de homem, não sei. Enfim, também, aí já indo para este outro lado, que já entrando na escultura, eu tenho essa obra, que é Nossos Bosques Têm Mais Vida, Meio Ambiente e Arte, aonde eu uso um elemento hermafrodita no meio, quase que uma ideia de umas flores, aonde também sugere assim uma vagina ao mesmo tempo, um órgão fálico, sugerindo essa questão híbrida, né? Também no caso da flor, mas também no caso da relação humana, né? Aí depois, também seguindo essa sequência, já quase mais escultura, aí na verdade eu só tenho, vamos dizer, 2 obras que são mais têxteis. Aí eu fiz uma instalação ARA. Essa instalação é quase uma crítica, também ligada bastante à colonização, aonde assim, o primeiro é um órgão fálico masculino e atrás são órgãos femininos, aonde assim, na cultura, ao menos na cultura italiana da época, o órgão masculino sempre foi, o homem sempre foi considerado, vamos dizer assim, a figura principal da família, né? E as mulheres sempre a serviço dos homens. Para lá. Essas são as 2 obras, são os 2 totens que ainda mantêm algumas questões mais, assim, vamos dizer, mais têxteis. Mas isso aí, essa estrutura toda é metálica. Foi aí o ponto de partida depois para mim as outras obras, quando eu entro totalmente na escultura. É a base, por isso que eu chamo que esse é um estágio dentro da minha trajetória, mas que me fez assim, vamos dizer, colocar as bases para a continuidade. Ainda dentro da ideia de vulvas, né, eu fiz uma instalação, uma série de figuras que são ressonâncias. Essas ressonâncias eu expus em vários locais. Também não tem, né? Não tem, eu acho. Não. Onde eu tinha vários pontos de luz. Então, eu expus esse aqui no Paço das Artes em São Paulo, na UERJ no Rio e também nas Salas Negras do Marx. Então, dependendo do espaço, tinha mais objetos destes aí, outros, e também pontos de luz. Então, teve lugares que tinha 10 pontos de luz, então as pessoas interagiam e essas formas se multiplicavam e, ao mesmo tempo, que davam movimento. Então, foi uma instalação quase que das últimas obras têxteis que eu fiz ainda neste período. Aí, passado um tempo, eu quis resgatar um pouco essa ideia, mas com uma pesquisa que eu fiz junto aos caingangues. Eu encaminhei um projeto para o CEPI, Conselho dos Povos Indígenas de Porto Alegre, pedindo para onde eu pudesse contar, visitar, porque a gente não chega nas comunidades ou terras indígenas sem ter um aval desse conselho. Aí tu vai em cada terra indígena, todo o norte do nosso estado, ele tem dessas terras indígenas. Então, eu visitei 11 comunidades e terras indígenas. E aí, nessas terras indígenas, tu entra em contato com o cacique,
e aí, a partir disso, a gente tem contato com os artesãos. Então, pensando naquela ideia das ressonâncias, eu quis fazer essa proposta com as peneiras dos índios. Na verdade, os índios, os grafismos feitos nos trançados dos índios, eles são mais nos objetos, nos potes, nos balaios. A peneira, ela é um símbolo que não tem desenho, mas ela é um símbolo comum, porque os caingangues se divide em duas metades. E a peneira é é o único símbolo, o único objeto comum às duas metades, porque quando morre alguém no rio, eles recolhem a alma com a peneira. E também é usado para a seleção dos alimentos, né? Então, eu pensei na peneira como este símbolo, e eles transferiram para essa peneira toda essa simbologia gráfica que eles têm. E aí, essa exposição participou do Essa Poe Boa. Aí ela tinha, além do cheiro das peneiras, da taquara, maravilhoso, dentro da instalação, 66 peneiras de 2 metros, de 60 centímetros a 2 metros, tinha a projeção, tinha o cheiro, o tato, a luz, e ainda tinha falas e músicas caingangues também, que fizeram parte dessa instalação. Bom, este trabalho aí, ele passou por várias cidades do interior. A gente ficou em Ijuí, porque os próprios indígenas que participaram puderam visitar a exposição, também lá em Passo Fundo, e assim a gente fez no interior, e depois nós fizemos no Paraná, em Caiobá, que é onde tem a parte do litoral, onde tinha muitos estudantes indígenas. E hoje ficou no acervo e é controlado, cuidado pelos próprios estudantes caingangue. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tá. E aqui eu quis ainda mostrar, aqui que são quando eu falei duas metades, aqui eu tenho do lado de lá um trançado camé, e aqui um trançado caíro-cré. Camé aberto, caíro-cré fechado. Bom, isso aí é outra fala, outra conversa. Mas é uma coisa maravilhosa, riquíssima, e que nós não temos conhecimento disso. E isso aí hoje, então, está no acervo do Laboratório de Interculturalidade e Diversidade da Universidade do Paraná. Bem, eu acho que quis deixar assim, mostrar para vocês toda uma sequência que eu vi do plano para a tridimensão, e hoje eu me situo na escultura e também em instalações com imagem. Então, estes trabalhos serviram de suporte para que eu pudesse, vamos dizer, evoluir e chegar a outros resultados que hoje eu estou apresentando e que continuo fazendo por aí. Eu agradeço a todos, agradeço o convite da Carolina, agradeço a Fundação, agradeço ao apoio técnico, a todos que participaram e principalmente a vocês aqui presentes. O meu muito obrigada. Bem, agora a nossa última convidada, vou apresentar a Graça Bueno. A Graça foi graduada em Artes Decorativas do século XVII ao XX pela Sotheby's Educational Studies em Londres, onde trabalhou na casa de leilões da mesma instituição. A partir de 1988, foi responsável pelas aquisições internacionais para o Antiquário da Família. Em 2002, fundou a Passado Composto Século XX, galeria especializada no modernismo brasileiro. Como expert e pesquisador imobiliário de época e tapeçarias modernas, artísticas brasileiras e internacionais, trabalha conjuntamente com as famílias de autores e instituições, contribuindo para enaltecer a nossa brasilidade única e para resgatar a memória artística destes meios, através de exposições, curadorias, catalogações, palestras e publicações nacionais e internacionais.
Dentre as colaborações relevantes mais recentes foram, em 2021, a organização da exposição Jean Gillon, artista designer no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, e do livro homônimo pela editora Olhares, e também em 2021, com pesquisa histórica, consultoria técnica para a exposição Os Pássaros Levantarão o Voo Novamente, as formas tecidas de Jacques Duché e Noberto Nicola, com curadoria de Avaf no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Contrário. Bom, eu sou a Graça Bueno, é um prazer estar aqui. Eu sou morena clara, tenho cabelo castanho no ombro, estou vestida de branco, uma roupa de tricô e um colar em tapeçaria da Eva Soban, assim como uma pulseira dourada. É um prazer enorme, eu agradeço imensamente ao Emílio Calil, a Carol Gripa, a vocês de estarem presentes, a Fundação, a Zorávia, a Ana. Acho que hoje, a partir de hoje, vou me tornar gaúcha, porque estou muito paulistana. Bom, e eu vou contar para vocês mais sobre o encontro meu pessoal e da galeria com a tapeçaria artística. Será que eu vou acertar? Bom, como a Carol contou, a minha mãe e minha família fundou o primeiro antiquário em 2008, aliás, em 1988, perdão. Em 2002, com a Galeria Passado Composto século XX, a gente focou mais no século XX. E, trabalhando com mobiliário, eu acabei conhecendo a família do Jean Gillon. Então, através do Jean Gillon, que eu cheguei na tapeçaria. Em 2009, convidei a Adélia Borges para fazer a curadoria dessa primeira exposição, não só de mobiliário, mas de tapeçarias. E eu queria dizer uma frase do Jean Gillon, que tem tudo a ver com esse momento de hoje, que é: a vida é feita de pequenos segmentos que se unem, que se entrelaçam, formando trilhas e caminhos. É um urdidura, é uma trama de fios invisíveis, traçando para cada um de nós caminhos diferentes. E foi a tapeçaria que me trouxe aqui também. Estou muito feliz. Vamos lá. Então, essa é uma das tapeçarias do Jean Gillon. Então, como vocês veem, o nome Jean Gillon, ele era romeno, chegou no Brasil em 56, no país do futuro, era arquiteto, decorador, etc., e artista. E ele começou a fazer tapeçarias por causa do Genaro. E essa tapeçaria maravilhosa, Racine, que participou de uma das trienais de tapeçaria do MAN, assim como a Zorávia e várias artistas dessa exposição de curadoria maravilhosa da Carol, que participaram junto com o Jean Gillon, com o Jacques Duché, o Norberto Nicola e o Genaro também, né? Essa foi executada na Europa, na Técnica Aubusson, mas no ateliê do Julien Coffinet. Bom, continuando. Aqui eu encontrei, esses dias, uma foto maravilhosa do Genaro, artista Genaro de Carvalho, com a Nair e o Ado Molagoli, no Rio Grande do Sul. E eu soube, estudando pela pesquisa da Carol, que tanto o Iedo quanto a Zorávia viram a exposição do Genaro, quer dizer, a Zorávia acho que esteve no ateliê até de Genaro, e isso causou um grande impacto e os influenciaram, principalmente o Iedo, né, que seguiu, a partir disso, para a tapeçaria mais bordada e foi até, se especializou na França. Não vou me estender no Iedo, porque a Carol sabe mais do que eu. Mas, enfim, essa exposição do Genaro aqui no Rio Grande do Sul foi bastante importante. E o Genaro vinha fazendo várias exposições em museus de arte moderna, assim como no MAN em São Paulo, em 57, no MAN do Rio de Janeiro, no MAN de Belo Horizonte, em 58, e aqui no Marques, em 59. Bom, a partir disso, a coleção da galeria foi crescendo, eu fui me entusiasmando, me entrelaçando com as tapeçarias, e convidei a Alejandra Munhoz, uma curadora especializada na obra do Genaro de Carvalho, para a gente fazer uma exposição dedicada à tapeçaria moderna brasileira desses precursores Genaro, Duché e Gillon. Na época eu conheci o Duché, ele faleceu 2 meses antes da realização dessa exposição e, infelizmente, não deu para a gente incluir o Nicola, que depois a gente incluiu. Então, aqui eu gosto muito da pesquisa histórica, de resgatar as fotos de arquivo, mostrar os cartões modelo e tudo mais, para ir só voltando atrás. Então, na obra do Genaro, o Genaro ele era um artista pintor,
considerado tapeceiro, pintor, poeta, por Jorge Amado e tudo. Ele pintava, fazia o cartão modelo, que era transposto para a tapeçaria. E a maior parte da tapeçaria dele era bordada, mas descobri também recentemente que ele usou diversas técnicas, assim como tear, ele desenvolveu teares e em algumas tapeçarias ele colocou várias técnicas. Bom, aí me encontrei com a obra do Norberto Nicola, que fundou o ateliê Duché Nicola em 59 com o Duché. Eles eram ambos artistas, pintores, discípulos do Sansão Flexor, do abstracionismo brasileiro. Essa é uma foto do ateliê extraída do livro da Denise Matar, que eu admiro bastante, que tem um texto dela no catálogo, que é profunda conhecedora da obra do Nicola, né? E esteve aqui recentemente fazendo uma exposição fantástica sobre Iberê Camargo. Bom, essa foi uma das primeiras exposições que a gente saiu do plano, da tapeçaria plana, e passamos para a tapeçaria em relevo, porque eu comecei a colecionar a obra do Nicola e fizemos uma pequena exposição em 2015. Nós estamos de Nicola. Voltando ao Jean Gillon, que foi o primeiro artista que a gente teve a tapeçaria, me aprofundando nos arquivos, a gente fez essa exposição navegando com o Jean Gillon, navegando porque ele criou uma poltrona jangada, que tem tudo a ver com o mar da Bahia, a jangada brasileira, e aí a gente mostrou que era um artista múltiplo, pintava e fazia tapeçarias. Muitas tapeçarias monumentais encomendadas também, assim como a Zorava aceitava encomendas, o Jean Gillon adorava encomendas de hotéis e tudo mais. E, em 2016, nós convidamos o Antônio Carlos Abdala, que a coleção foi abrindo, estendendo, e a gente expôs Genaro, Duché, Nicola, Rubem Dario, daqui eu não consigo ler todo mundo, da minha colinha, o Edmar de Almeida, a Eva Soban, que é uma artista contemporânea, atual, e que foi contemporânea do Duché do Nicola, assim como da Zorava, deve ter exposto com você também. Então, essa é uma parede toda dedicada ao Nicola, com pinturas, cartões modelo e tapeçarias planas. A Eva Soban, essa artista, que ainda produz, vamos ver mais tarde. E em 2017, por causa de uma obra importante da Magdalena Bakanovitz, que nós adquirimos em São Paulo e fizemos a pesquisa, descobrimos que ela foi uma das 5 obras participantes da Bienal de São Paulo de 65. E, por causa desse conjunto da obra, ela ganhou a primeira medalha de ouro, muito importante para a carreira dela, né? E ela não esteve no Brasil, mas o conjunto da obra, sim, no setor da Polônia. E a gente fez uma exposição na SP Arte e começamos a pesquisar profundamente sobre essa obra Helena, que foi uma das primeiras obras que começou a ter o relevo. Então, o Jean Lursat foi internacionalmente o precursor da tapeçaria mural moderna, europeia e mundial, e ela foi que começou a fazer o relevo. Então, aí a gente vê diversas técnicas, tanto tear quanto crochê e diversos materiais, algodão, linha, crina animal. E, por causa disso, fui me interessando pela obra dela, fui visitar a retrospectiva na Polônia sobre a obra da Bakanovitz, conheci a curadora Marta Kowalewska, e ela se interessou em saber sobre o impacto da Magdalena Bakanovitz no Brasil e me convidou para escrever um texto. Aí, justamente, outra artista nascida na antiga Iugoslávia, Jagoda Buick, que participou da Bienal de São Paulo diversas vezes, e junto com a Jagoda Buick, voltando um pouquinho atrás, elas, tanto a obra da Magdalena, e a Jagoda Buick participaram das Bienais de São Paulo, e a Jagoda Buick recebeu um prêmio em 75, que foi bastante polêmico. Ela ganhou o maior prêmio da tapeçaria da Bienal, o Prêmio Itamaraty, e foi bastante criticado como pode dar o melhor prêmio para uma artista que faz tapeçaria, né? Porque a tapeçaria às vezes fica entre o design, entre a arte, e ela foi uma das artistas que falou, não, é arte, né? Bom, aí
com o crescimento da coleção, nós adquirimos obras do Emanuel Araújo, do Museu Afro, que era um grande amigo e colecionador de obras em tapeçarias do Duché e do Nicola, e algumas importantes que participaram em exposições internacionais nos Estados Unidos. Aqui o livro da Denise, para mostrar que algumas das obras estão registradas nesse livro, e convidei o artista Rodrigo Bueno, que por acaso é meu irmão, para fazer uma homenagem ao Nicola. Então ele fez essa instalação com cordas, com lãs do acervo do ateliê do Che Nicola. O então companheiro do Nicola, o Murilo Araújo, que fez essa doação das lãs para o Rodrigo produzir essa obra. Perdão. Aí, voltando aqui, sem querer, passei para lá. Bom, por que a exposição da FAP está aqui, do Jacques Duché? Porque eu conheci o Duché em vida, colaborei com a FAP para organizar a catalogação das obras, o inventário, e participei de um bate-papo com o Antônio Carlos Suster Abdala. E a expografia estava maravilhosa, como eram obras esculturais, na sua maioria, assim como a Zorávia hoje colocou a obra dela importante, suspensas, eles também colocaram as obras suspensas, como o Duché e Nicola também tinham colocado em exposições. Bom, voltando ao Jean Gelon, que é o astro da galeria, a gente refez uma outra exposição mostrando outras coleções, e a gente organizou o livro dele, e dedicamos capítulos sobre a tapeçaria, com os estudos e tudo mais. E aí eu fui convidada para, não a galeria, mas fui convidada pelo Elie Sudbrack, do AVAF, para colaborar com a pesquisa histórica e técnica para esse projeto maravilhoso de uma exposição do Jacques Duché e do Norberto Nicola no MAN, que se chamou Os Pássaros de Fogo Levantaram Voo Novamente, as formas tecidas de Jacques Duché e Norberto Nicola, curadoria do AVAF. O que aconteceu? A tapeçaria plana foi a primeira, e depois veio a tapeçaria em relevo, e em 68 Duché e Nicola fizeram um manifesto que a tapeçaria tinha que sair da parede, tinha que ser mais tridimensional e tudo mais, e o curador escolheu só as obras tridimensionais, não só algumas do nosso acervo, mas muitas de museus. Na realidade, ele escolheu pelos livros do nosso acervo, e eu fui mapeando, essa está no MAN do Rio de Janeiro, essa está na Pinacoteca, e visitamos os museus, as reservas técnicas, tiramos dos armários escondidos, algumas não tinham foto, então foi muito legal fazer isso. Perdão, botei aqui. Não é para trás, me perdi. Tá, então essa exposição foi bastante importante entre 2021 e 2022, no MAN. A curadoria, além da escolha das obras, fantástica, o curador pintou o teto de rosa, fez paredes de espelhos, então parecia que a gente estava numa caixa mágica, muito interessante. Realizamos em seguida uma exposição na SPAT, não só continuando esse tema das tapeçarias escultóricas, mas com as planas. Temos também na coleção outros artistas, Silvio Palma, aí em destaque. De novo, eu erro. Zorávia. Perdão. E aqui. Bom, para mostrar o ateliê do Nicola atualmente, que a gente deu uma organizada ali nas paredes e tal, e essa última aquisição da galeria, da tapeçaria Xamã, porque o ateliê do Che Nicola durou de 59 a 80, mas tanto o Duché quanto o Nicola continuaram produzindo individualmente. E essa tapeçaria maravilhosa com crina animal hoje está, do nosso acervo, está exposta nos Estados Unidos. O que eu queria dizer também é que o movimento desse resgate estão gerando várias exposições, com várias curadorias em diversos museus, não só no Brasil, mas no exterior. E a Eva Soban e a Denise Matar
decidiram fazer uma homenagem tanto a Regina Graz, ao Duché e ao Nicola, convidaram a Zorávia Bettiol, dentre várias artistas contemporâneas, gaúchas e outras, para fazer parte dessa exposição de fio a fio, também conectadas com o World Textile. World Textile Art. World Textile Art, foi simultâneo. E nós emprestamos a obra do Nicola, que está a Eva Sobanco, curadora e artista, com uma das obras dela. Uma obra do Duché da FAAP, que também esteve na exposição do MAN, a Ciranda novamente. A Zorávia, que fez um manto maravilhoso, que eu queria estar vestindo hoje, mas como a exposição da FAAP vai até amanhã, ela fez uma homenagem a Regina Graz e fez a capa ensolarada de para Regina Graz. Porque a Regina Graz foi uma das pioneiras da tapeçaria decorativa e artística e, infelizmente, foi um pouco subjugada, menosprezada. Ela até participou da Semana de 22, mas o nome dela não consta no catálogo, ou na exposição, porque era mulher, né? Tem um monte de coisas assim. E essa exposição foi linda e fechou ali com chave de ouro, com a capa, um manto que a Zorávia criou. Aproveitei a visita da Zorávia, de todos os artistas, para recebê-las na galeria. A Eva Soban mostrou as obras dela e a gente bateu um papo gostoso. Aqui para contar, voltando ao Genaro de Carvalho, que atualmente a obra do Genaro está numa exposição e nos Estados Unidos vai percorrer 3 museus, porque a curadora descobriu que o Genaro fazia exposições itinerantes, tanto na Europa, nos Estados Unidos, e que ele participou de alguma coisa conectada com a Nigéria. Então, às vezes, curadores internacionais sabem mais da nossa história do que a gente. Eu fiquei surpresa e muito feliz. Emprestamos 3 obras do Genaro, dentre as quais uma super significativa, que é o estudo de tapeçaria da Alicena da Obra Azul, com a Lua Azul, perdão, e a Canteiros da Varanda. E, atualmente, nós estamos festejando 10 anos da primeira exposição com o Genaro, na galeria, e estamos realizando essa exposição Genaro e a Luz da Bahia. O tema veio do historiador da arte, Renato Menezes, que encontrou em textos do Jorge Amado, falando que o Genaro tinha a luz da Bahia nas obras dele. Bom, uma das obras, bordadas, nos anos 60, a Nair de Carvalho, a viúva, esteve presente, fez a curadoria da exposição comigo e aproveitou para fazer o lançamento oficial do livro dela, que ela fez na pandemia com a Assembleia Legislativa da Bahia, na galeria. Então, foi um momento muito especial, e ali a gente está ao lado da foto dela e do Genaro na Bienal de Tapisserie de Lausanne, 65, da qual a Zorávia foi uma das poucas artistas, uma das 4 artistas brasileiras a participar. Então, foi um momento muito único. E aqui é um encontro nosso, né? Eu, a Nair, o Renato Menezes e o Rodrigo Bueno, meu irmão, que fez o axé baiano da exposição. Pronto, perdão. Bom, eu gostaria de agradecer novamente, e a gente está aqui para qualquer pergunta, bate-papo, e gostaria de dizer que eu gostaria muito de incluir a obra gaúcha na nossa coleção, aqui não deu tempo, e me sinto honrada de estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Bem, primeiro, obrigada pela fala de vocês, e fica aberto a perguntas, questões que vocês tiverem. Eu anotei algumas coisas, mas se vocês tiverem alguma questão para colocar. Eu tenho um depoimento. Um momento, só para aí, que acho que vão te entregar o interfone, só para... Não é importante. Em 1970,
criando o ciclo básico, descemos para o Rio Grande do Sul de carro. E a professora de geografia estava buscando coisas interessantíssimas para se ver. E nós fomos no ateliê do Genaro. Que legal. E ficou muito admirado daqueles 4 físicos lá. E o Genaro ficou na minha cabeça. Um dia, depois de haver um leilão aqui em Porto Alegre, das obras de uma professora crucial que trabalhou no Margs e foi a primeira professora do Instituto de Artes Mulher. Acabado todo o leilão, detesto o leilão, fui ver as sobras. E eu não prestei muita atenção, comprei alguns quadrinhos e quando fui buscar, depois das sobras, eu vi em cima da parede uma tapeçaria do Genaro. E comprei por pouquíssimo. Estava cheia de traça, toda desbotada, muito feia, nem soube o que fazer, mas posso dizer, tem um Genaro. Ah, que legal. Adorei. Ótimo. Adorei. É, isso é uma questão do que até a Graça falou do Genaro, porque ele veio para cá em 59, isso é bem importante, né? Porque ele fez essa exposição. Essa professora comprava as obras que estavam em exposição no Margs. Provavelmente. E eu tenho outras obras que foram compradas por ela. Do Léo Bergsheimer, e que disse, primeira obra que eu vendi foi para ela. Estava dentro dessa sobra da sobra. Eu só queria fazer uma observação. Além de você, até o David Rockefeller, um dos diretores do MoMA, tem obra do Genaro. Então, ele teve uma repercussão internacional também gigante. Muitas pessoas importantes, museus e colecionadores, compraram a obra do Genaro, né? Isso foi legal. Parabéns. Teve uma, que eu acho que essa é uma questão da tapeçaria, a Graça vai saber mais. Que ficou um pouco no limbo, Ficou né? no limbo, isso, e agora está retornando, né? Eu conversei com um professor de história, que ele gosta muito de tapeçaria, ele coleciona desde 90, 2000, e ele falou que comprava muito barato, tipo Genaro a R$200, assim, porque ele gostou e agora vale bem mais, enfim. Está tendo esse interesse de novo, né? É uma coisinha que eu também queria lembrar, antes do Genaro e de todos os artistas, né, brasileiros, o Brasil moderno consumia tapeçaria internacional do Jean Lurçat. Então, muitas casas modernistas, em Cataguás, do Oscar Niemeyer, importantes, têm obras do Lurçat. E eu consegui comprar para o acervo algumas obras do Lurçat que não estavam em livros. E fui até a Fundação Lurçat e encontrei uma das obras, está aqui no Rio Grande do Sul, meu amigo Renato Bing comprou. Que incrível. Que está aqui, uma obra que eu fui pesquisar lá na Fundação e descobri os registros e tudo mais. Igual a Zorávia, que faz os registros bonitinho de todas as obras, a Fundação Lurçat também tem tudo escritinho. Isso é legal, o nosso trabalho de pesquisa, de descobrir, de certificar, de ir atrás, porque tem diversas técnicas e registros, né? Mas, perdão, fala, Carol. Em 14 ou 15, nós estávamos no Rio, eu e a Silvia, vimos uma exposição no mar, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Tinha a exposição da coleção do Bergaminho lá, e tinha uma exposição sobre paisagem, e vimos gravuras do Iberê, vimos tapeçarias do Iberê. Eu não sabia, né? Na minha santa ignorância, não conhecia. Vocês não falaram nada no Iberê aí, né? Nós mencionamos o Iberê rapidamente, porque a gente teve pouco tempo. Aqui na Fundação teve uma exposição fantástica sobre a obra tecida, bordada do Iberê Camargo, e a curadora foi a Denise Matar. E essa exposição foi para São Paulo. E o interessante é que ele mandava tecer no artesanato Guanabara,
né? E a Denise Matar, ela até falou sobre a importância das bordadeiras de uma das donas, e explicou direitinho, né, o papel feminino, que às vezes fica só no backstage, né? E não, o Iberê tem obras fantásticas, até extremamente raras. É que hoje o tema era das artistas, e falando do meu resgate em São Paulo, né? E eu pretendo um dia ter um Iberê, uma Zorávia, uma Ana e várias outras. Mas essa questão do Iberê também é interessante, porque, se eu não me engano, ele produziu ali nos anos 80, que não foi só ele, outros artistas, porque a tapeçaria ganha muita força ali nos anos 70, e que veio muito com a produção dessas artistas que estão na exposição Trama, só que a tapeçaria ganha uma força tão grande que, então, esses artistas que pintam, enfim, tinham outras formas como principal produção, vão buscar fazer essa transcrição, né? Enfim, como o Iberê fez. Então, ele desenhou os cartões e passou para a tapeçaria. O Iberê fez isso, o Volpe fez isso, o Alfredo Volpe tem, né? Tem tapeçaria. Aqui do Rio Grande do Sul, Vasco Prado fez tapeçarias, o Chico Stockinger também. Enfim, tem todos, o Sclir, enfim, quando tu vai, a Regina Silveira, nos anos 80, fez tapeçaria. Então, tem diversos artistas, porque realmente, ali, anos 70, 80, a tapeçaria ganha uma força muito grande, e ali nos anos 80 tem um declínio mesmo. E agora, a gente vê que está tendo uma força, de novo, não só de olhar para esse passado, né, para esse esporte, mas também porque artistas contemporâneos têm buscado muito técnicas têxteis, não só a tapeçaria, mas também o bordado, crochê, tricô, enfim, outras técnicas para a produção das suas obras, né? Então, o Iberê entra um pouco nessa leva de artistas que olhou para a tapeçaria e se interessou pela técnica. Eu gostaria de falar para vocês que quando eu me formei no Belas Artes em 55, nós fizemos a viagem de fim de ano em diversas capitais, e nós estávamos na Bahia, e nós queríamos visitar a obra do Genaro. Bom, gente, não sei, as agendas estavam difíceis, e ele recebeu os estudantes de arte à noite no seu ateliê. Teve essa gentileza de atender, arranjou tempo para que nós pudemos conhecer a obra dele, mesmo à noite, e não dizer assim, não tenho tempo, quer dizer, então tinha generosidade. E isso é muito importante, que os artistas tenham esse tipo de generosidade, principalmente com jovens e estudantes. Eu acho isso fundamental, se formar público, né? E foi bem no início, né, do ateliê, se foi 55. Sim, Bem no início do ateliê dele. Alguma pergunta mais do público? Eu vou, então, queria, sim, aproveitar, né, que estamos com a presença da Zorávia e também da Ana, porque é uma questão bem importante, até quando eu realizei a pesquisa, e eu comento nos textos, tanto no catálogo, eu acho que seria legal de escutar, Zorávia, como é que foi um pouco da tua experiência na Polônia, porque, como tu mostrou essas tuas obras iniciais, né, que tu mesmo falou, e que tu não gosta muito, né, inclusive eu quis trazer uma das obras iniciais da Zorávia para a exposição, ela não deixou. Ela não gosta. Que a Polônia realmente mudou muito a tua produção, então eu queria que tu comentasse um pouco mais. Tu falou muito rapidamente, né? Mas se tu pudesse comentar um pouco mais sobre a tua experiência, o que mudou, o que tu aprendeu, né? Com a Laskiewski, enfim, um pouco da tua experiência de lá. Bom, muito importante os ateliês de Aubusson na França, os ateliês em Paris da Mobilier Nacional. E por que eu resolvi ir para a Polônia? Porque fui em 68, porque naquela época a tapeçaria mais evoluída, que abria novos caminhos, era na Polônia. E por que isso?
e também na Iugoslávia, né? Mas por que isso? Porque o artista tapeceiro, ele sabia tecer, e também, e Aubusson, qualquer artista fazia um cartão, e eles reproduziam de uma maneira magnífica, mas todos reproduziam iguais. Não havia reinterpretação do cartão, né? Bom, e eu tive a felicidade de trabalhar no ateliê da Maria Łaszkiewicz. É bom, nós não temos todas as letras que tem no polonês, né? E uma pessoa assim, com muita cultura, com muita generosidade. Então, eu estudei 7 meses com ela, não é? E já também, então, comprei lã em Zakopane, que é numa região montanhosa, na Polônia, perto de uma coisa horrível, que é o Auschwitz. Eu fui com uma artista... Então, eu vi só um primeiro, não é barracão, um primeiro coisa de Auschwitz, não dava, era enorme, né? Não dava para ver mais, seria uma coisa horrorosa, né? Bom, então, comprei lã e tive gente que me auxiliou, já comecei a fazer projetos e que me auxiliaram a eu ter trabalhos para quando eu chegasse, fizesse essa exposição dos estandartes, né? E uma coisa que logo eu já não, os estandartes não têm a forma retangular nem quadrangular, não é? E também eu entrei na nova tapeçaria, né? Sim, então, se nós pensarmos da nova tapeçaria, quem fez uma grande revolução foi o Jean Lirsa, justamente, né? Que reduziu a paleta de cores, que era imensa, para reproduzir pinturas. A tapeçaria tem linguagem própria, não precisa só reproduzir outras coisas, escultura, pintura, desenho, né? E depois, quais são algumas características da nova tapeçaria? Então, não ter a forma retangular ou quadrangular, usar, além da fibra tradicional da lã, que se usava desde a Idade Média para recobrir as paredes dos palácios ou das construções de madeira, deixava com menos umidade, deixava com mais calor de beleza, né? Então, outros materiais, característica. Depois, outras também técnicas, a básica de tear, mas usando outras técnicas também. E isso se pôde observar muito bem em todos os anos que teve em Lausanne, a Bienal de Lausanne, não é? E também essa coisa, quando se fala o preconceito que existe, né? Então, vamos dizer, então consideram, às vezes, as técnicas têxteis menores, depende de quem faz isso. Me lembro quando eu expus na 4ª Bienal, tinha o trabalho da Aurélia Munhoz, uma excelente artista espanhola, que ela fez com macramê, mas a maneira que ela fez, não só a escala monumental, e também a técnica com uma qualidade enorme, porque uma artista com capacidade de transmitir essa importância de interpretação, não é? Então, foi muito importante essa minha estada, né? Depois, uma coisa interessante, que quando eu expus em uma grande exposição, que eu não vou me lembrar o nome, em Linz, em Viena,
eu conheci pessoalmente a Yagoda Buiz, nós estávamos no mesmo hotel, e então íamos porque tinha diversos dias de discussão sobre o têxtil, né? E acabamos ficando amigas, e numa das minhas idas para Paris, posteriormente, eu estive no ateliê dela e tinha a curadora do Museu de Angers, não é? E ela me convidou para ver, e eu fui no dia seguinte para Angers, para ver que estavam restaurando as tapeçarias do Apocalipse. Gente, uma emoção imensa ver isso, sabe? E aí, o verso da tapeçaria com as cores vibrantes. E, claro, com o tempo, a parte que a gente vê, então, mais desbotada, mas também tem beleza, né? E tinha livros que eles faziam também desse verso, bem colorido, mas depois a colocação ia ser na parte, no anverso, né? Sim, E aí também eu vi do Lirçat, do Jean Lirçat, no L'Hospice, que é perto ali do Angers, também as coisas do Lirçat, que eu tinha conhecido no Rio de Janeiro, quando eu era estudante de arte, iam inaugurar a exposição, e eu fui para ver e me disseram que não podia entrar, né? Porque era no dia seguinte, eu disse, não, mas no dia seguinte eu não vou estar mais no Rio de Janeiro, não pode entrar. Gente, eu dei um jeito de entrar e iam me enxotando, e eu ia vendo a exposição e acabei vendo tudo, mas sendo enxotada. Não é? Bom, mas eu falei demais, agora, desculpa. Imagina, eu só queria completar que você é como a Magdalena Bakanovitz, que não é só uma artista têxtil, você é uma escultora, porque ela, né, inclusive foi considerada como escultora, né? Então ela transcendeu a tapeçaria plana e tudo, porque ela fazia tudo à mão e ela priorizou bastante o relevo. Então você fez e faz esculturas, né, também. Bom, agora eu conheci a Magdalena, uma pessoa assim, eu achei ela muito bonita e muito fechada, muito assim, mas, e claro, uma vivência de pessoa que passou a guerra, quer dizer, tem que marcar a pessoa na personalidade, né? Não, e também na Polônia eu conheci como é o nome dela? Bom, não me lembro totalmente o nome. Por que ela virou tapeceira? Porque na infância, né, na época da guerra, então se estudavam na igreja, né? Mas quando vinham os alemães fingiam que estavam aprendendo a bordar técnicas têxteis. E ela acabou, então, ficando tapeceira por essa circunstância. E a Ana também é mais escultora, né? Te achei mais escultora, né? Isso. Eu? Sim, atualmente. Sim, escultora. Foi um incrível. estágio bem... Bem legal. Ninguém vai fazer pergunta, gente? Eu queria, voltando a Magdalena Bakanovitz, a tapeçaria Helena, importantíssimo, que eu demorei 3 anos para vender. Foi a última venda que eu fiz antes da pandemia que deu o dinheirinho para eu sobreviver. E hoje ela está no Tate Modern. Você vê o que é uma visibilidade da tapeçaria, né? Esquecida, aqui, demorando para vender, depois que vai para um livro, que é divulgado, nanã. Aí hoje está na Tate Modern. Então, várias exposições no mundo inteiro hoje, não só a Fundação Iberê, aqui, agora, estão mostrando tapeçaria. Então, é um momento triunfal, realmente, do retorno, né? Das do passado e das contemporâneas. E os artistas, como você disse, Carol, que não são artistas tapeceiros, que não sabem fazer ou que não terceirizam, eles estão querendo fazer tapeçaria. E fizeram assim, o Burle Marx não sabia tecer, mandou tecer no ateliê do Chenicolo, o Volpe em vários ateliês.
o Fernando Lemos, de Cavalcante, todo mundo. O ateliê do Xenicola abriu em 64 para vários artistas, e assim como o artesanato Guanabara, para o Iberê e para outros, né? O que a gente tem que entender em qualquer área? Há fluxos e refluxos. A xilogravura era importantíssima na década de 60, depois houve o refluxo, agora novamente tem interesse. A arte têxtil também. Então, isso faz parte da arte e da vida, né, gente? Tem só mais uma pergunta, daí nós vamos encerrar, tá bom, pessoal? Ali ao fundo. Isso. Eu gostei muito dos trabalhos teus ali, que tem com a trama de arame, que aparece bastante as figuras de Moiré. Tu estavas competindo quase com o Jesus Soto naquela época, eu acho, 70 e poucos, 80 e poucos, né? Tu estava fazendo arte cinética com aquilo. O pessoal estava anotando isso? Se vê bem as figuras de Moiré ali, né? Sim. Eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem a tua pergunta. Foi mais uma colocação. Eu não entendi também. Sabes o que? As figuras de Moiré são muito conhecidas, talvez, mais na arte da matemática, na física. Sim, sim. A ligada à optical art. Sim. Sim. Jesus Soto também fazia, mas Moiré eu... duas tramas, uma na frente da outra. E quando tu vai se Sim, sim, sim. Eu começo com ela só, vamos dizer, a tela simples, depois eu vou introduzindo. É que ali nós mostramos duas, mas eu coloco, tem várias em que tem tela sobre tela, exatamente criando essa quase que um olhar mais difuso. Inclusive tem peneiras também assim. Mas hoje a maioria está em acervo desse material e hoje o que temos são essas duas, e tem uma no acervo do Marques aqui, eu acho, também que é dessa série. Mas essa série que, vamos dizer, posterior, que vai quase indo para a tridimensão, elas jogam bastante com, eu chamo tramas e transparências, porque ela dá exatamente esse efeito de Moiré, assim, e essa transparência. É uma dos aspectos, inclusive quando chega nos totens, nos ostensórios, tem vários efeitos ali, exatamente explorando o olhar à frente, enxergar o fundo e exatamente esse tipo enfim, de solução, de estética, né, que eu busco nos trabalhos. Obrigado. Então, gente, muito obrigado, por vocês estarem aqui na abertura e na fala. Obrigado pela Ana, Zorávia, Graça, pela participação na fala. E é isso, então. Bem, a exposição fica até 26 de fevereiro, quem quiser retornar para visitar. E é isso, muito obrigada. Eu vou pedir para ela, eu não vi direito. Vou pedir para a Carolina como é que eu poder, ou tu, qualquer pessoa pode...